Olá, pessoal. Eu sou a Isabela e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. E o tema deste episódio é a importância do inglês na educação infantil. Neste episódio, nós vamos falar sobre os benefícios de formar cidadãos bilíngues desde a primeira infância e também como as escolas podem comunicar para as famílias a importância do inglês na educação infantil de uma maneira clara e assertiva. Bom, esse é um tema recorrente aqui, né? E nós gostamos muito de falar sobre ele. Então, ter contato com uma segunda língua desde a primeira infância gera inúmeros benefícios para o desenvolvimento das crianças. E são benefícios que são levados para a vida da criança, como habilidades de comunicação e socialização, maior estímulo do raciocínio e também das funções cognitivas, né? E mesmo com tantos aspectos positivos, por que a formação bilíngue infantil ainda gera muitas dúvidas entre pais e educadores? Então, para falar sobre esse assunto, hoje nós contamos com a presença da minha xará, a Isabela Zogaibe, que é bacharel em Pedagogia e Música, professora bilíngue há 9 anos e redatora pedagógica da Central IU. E temos também a presença da Ana Beatriz Vieira, a Bia, que é redatora da Central Pedagógica da IU Bilingual Education, é professora há mais de 13 anos, formada em Pedagogia, ela atuou como professora de Educação Infantil em escolas e programas bilíngues também. E ela tem também experiência com ensino fundamental, anos iniciais, e também ensino de língua para jovens e adultos. Muita coisa, né, pessoal? Muita bagagem. Meninas, sejam muito bem-vindas e obrigada por terem aceitado o convite. Oi, Isa. Oi, Isas. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser uma conversa bem legal. Oi, meninas. Muito legal estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, meninas, vamos lá, né? Para a gente começar. Vamos entender por que é tão importante que as crianças tenham acesso a uma educação bilíngue desde a primeira infância. Vocês podem comentar um pouquinho sobre isso, por favor? Então, Isa, acho que primeiro é importante a gente entender o que é educação bilíngue atualmente, né? Existe essa discussão, assim, sobre... E vai acontecer uma mudança de nomenclatura. Tem um artigo bem legal no blog da IU sobre isso, que explica com mais detalhes, assim, como que essas mudanças vão acontecer nos próximos anos e tal, seguindo as novas diretrizes. Para essa discussão aqui, vamos chamar de educação bilíngue, né? Vamos entender como educação bilíngue um ambiente em que a criança é formalmente exposta a 2 idiomas. Mas quem puder aí ler o artigo que vale a pena para entender melhor como é que vai ficar. Então, isso dito, entendendo aí a educação bilíngue como esse ambiente, né, em que ela é formalmente exposta a esses idiomas, que podem ser, não necessariamente são inglês e português, né, podem ser qualquer idiomas, vale a gente dizer que a primeira infância, ela é muito importante por vários motivos. A gente sempre ouve falar que a infância é esse alicerce, né, que é a base de tudo. Então, tudo que se vive e que se experiencia nessa fase é muito importante. Então, em relação a idiomas, quanto mais cedo essa exposição acontece, mais natural vai ser esse processo, porque o cérebro está nesse momento mais propício a esses novos aprendizados e novas linguagens também. Claro que também depende de como que essa exposição vai acontecer, né? Isso também vai fazer diferença. A gente tem que ter em mente que eles não são só alunos de inglês, né? Mas são crianças. Então, crianças até 6 anos aí continuam sendo crianças mesmo nesse contexto em que estão aprendendo um novo idioma. Então, eles vão aprender os 2 idiomas como eles aprendem tudo mais na vida, né? Observando, ouvindo, brincando principalmente e experimentando. Eu também queria acrescentar que o processo de aprendizagem, ele tende a ser mais natural quando a criança é pequenininha, porque a criança pequenininha não tem vergonha de errar, não tem vergonha de experimentar as coisas. A gente vai crescendo e a gente desenvolve um filtro social que a gente começa a ter vergonha, né? Vergonha de errar, vergonha de se expor, e aí rola uma trava. É bem isso mesmo, né, Isa? E falando sobre esse período, né, das crianças terem mais facilidade de aprender, tem uma janela de tempo, né, em que ela está mais aberta mesmo a novos aprendizados, especialmente de um segundo idioma. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre isso e qual que é essa faixa etária?
Tem alguns estudos aqui que mostram que ali entre os 2 e os 4 anos, tem, até anotei porque é uma frase bonita, tem uma janela crítica de formação cerebral para aperfeiçoamento da linguagem. O que isso quer dizer, né? É um momento em que o cérebro está mais flexível. Significa que antes ali dos, né, fez 2 anos, é o momento perfeito, passou dos 4 anos já não aprende mais nenhum hello? Não, né? Mas ali, alguns estudos mostram que é o momento em que o cérebro está mais propício, ele está recebendo melhor essas informações que chegam, principalmente em relação à linguagem. Tem até alguns estudos que mostram que mesmo uma exposição só a um segundo idioma ou um outro idioma, mesmo que sem direcionamento, durante a primeira infância toda, né, então ali até os 6, 7 anos, pode facilitar o aprendizado desse mesmo idioma mais para frente. Então, a pessoa convive um pouco com aquela língua e mais para frente ela estuda e vai ter um pouco mais de facilidade. Realmente, essa corrente é super forte. Mas hoje em dia também existe tantas outras correntes que dizem ao contrário, né? Na realidade, a gente não pode afirmar uma coisa assim 100%. Ainda não existe um consenso na realidade sobre isso. Mas, como eu havia dito, essa coisa da criança não ter a trava social ajuda sempre e muito ela a aprender o inglês. E de que forma as escolas podem oferecer essa formação bilíngue, né, para os seus alunos desde a primeira infância? Então, a escola pode criar o seu próprio programa ou procurar uma empresa que ofereça esses programas. Nós trabalhamos na IU e ela tem soluções perfeitas para a escola que procura oferecer uma formação bilíngue na educação infantil. Os cursos, eles são elaborados por um time de redatoras que, antes de tudo, são professoras super apaixonadas pela educação. Cada uma, com a sua bagagem, traz elementos diferentes e super inovadores aos cursos, né? E é legal porque tem muitos tipos de curso e a escola pode usar ele da maneira que ela quiser, da maneira que ela achar melhor. Por exemplo, na educação infantil, a gente tem os clubs, então, Cooking, Arts, Reading, Animation, que são aulas de 1 hora de duração e podem muito bem ser incorporadas à grade de aula regular da escola, ou também pode integrar o momento extracurricular. E agora que a gente está em pandemia, também a IU criou o IU Digital, que é um programa bilíngue, totalmente digital, baseado em projetos e para educação infantil. Então, mesmo fazendo as aulas online, a escola ainda pode oferecer a formação bilíngue para educação infantil. Isa, são opções bem legais mesmo. E como eu comentei antes, né? São crianças, então vão aprender brincando. A língua, o idioma, ele tem um propósito que é comunicar. Então, vamos pensar assim, o processo de aquisição do nosso primeiro idioma, que acho que vocês duas também aprenderam, né, português quando criança. Então, se a gente pensar, primeiro a gente foi exposta a essa língua, né, ao português, desde a barriga. Então, desde antes ali de nascer, a gente já ouvia português. Então, primeiro a gente foi exposta, depois a gente passou a entender o que significava, né, aquilo passou a ter algum sentido. E aí, quando foi importante para a gente, quando fez sentido para a gente começou a falar. Quando essa língua, esse idioma, né, essa linguagem foi sendo necessária para que a gente se comunicasse. Então, a gente estava com sede, queria pedir água, a gente, né, tinha que ali, de alguma forma, demonstrar isso, primeiro com sinais, depois com algumas palavras, depois com frases. Então, queria mostrar que não gostou de alguma coisa, né? Então, a comunicação foi partindo dessa vontade, desse propósito. E a aquisição da segunda língua acontece dessa mesma forma, né, nessa mesma sequência. Então, é importante trazer práticas de linguagem que façam parte do mundo da criança para que usar essas palavras em inglês tenha um propósito, né? Então, rimas, músicas, listas, histórias, uma rotina com bastante brincadeira, bastante brincar livre, muita interação, tudo isso, assim, coisas que fazem parte dos direitos das crianças. E de que maneira as escolas elas poderiam comunicar isso para as famílias, né? Porque é importante que as famílias entendam, né, a importância do inglês desde a primeira infância, né, desde a educação infantil. Então, que aspectos as escolas podem ressaltar para que as famílias entendam dessa importância?
Bom, a comunicação com as famílias é essencial, né? Acho que é uma das coisas assim mais importantes ali é manter essa comunicação. Então, sendo a escola bilíngue ou não, é bem importante ter essa comunicação clara com as famílias. É sempre importante lembrar também que as famílias são parceiras, né? Não são rivais. A gente até comentou disso num dos encontros do grupo de estudos, o quanto é importante ver as famílias como parceiras. Então, acho que é importante desde ali da visita à escola, né, na apresentação da escola, já explicar como o programa funciona, mostrar como que é a rotina da turma, né, tá entrando ali na escola, como que o dia começa, o que acontece no meio, como que ele acaba, e durante o ano manter esse contato com as famílias. Então, comunicar os projetos que estão em andamento, né, falar para a família quais são esses projetos, ter alguns canais abertos assim de comunicação, agenda, hoje em dia tem até as agendas que, não mais agenda física, né, mas tem aplicativos e tudo, site, rede social da escola, porque essa comunicação sendo clara, né, desde sempre, tudo que for relacionado à língua, ao bilinguismo, vai aparecer também. Então, tendo esse canal aberto, as escolas vão ficar bem informadas também sobre o propósito da língua. É verdade, essa transparência de fato é muito importante mesmo. E eu imagino que essa seja uma pergunta clichê, tá? Mas que ainda causa bastante dúvida. Então, por isso, eu acho que vale a pena reforçar aqui. Aprender inglês desde cedo prejudica de alguma forma a alfabetização da criança na língua materna? Outra questão polêmica, assim, né? Uma das maiores dúvidas aí, até angústias das famílias. E aí mais uma vez, vamos pensar o que, assim como a gente pensou o que a gente ia considerar de educação bilíngue, o que é a alfabetização, né? Então, quando ela acontece? Então, atualmente, a gente entende a alfabetização, o letramento, a gente entende que eles acontecem desde que a criança nasce. Então, ela vive no mundo letrado, né? As palavras, a escrita, elas não aparecem para a criança, de repente, quando ela faz uma idade X, né? Então, a gente entende que esse processo já se iniciou a partir do momento que ela tem contato com o mundo letrado. Alguns autores defendem que o processo de alfabetização acontece uma vez só, né? Uma única vez. Quando a gente aprende um idioma depois disso, depois que a gente já foi alfabetizado, o que vai acontecer é uma transferência desses conhecimentos. Então, assim, esse conjunto de habilidades que possibilitam a alfabetização, que definem esse processo, ele vai ser acessado e transferido para essa nova língua, né? Quando você passou já pelo processo de alfabetização e aí aprende, você vai fazer essa transferência. Agora, quando a criança está num ambiente bilíngue e aí ela tem a oportunidade de usar as duas línguas para falar, para escrever, para ler, para ouvir, ela vai ser bilíngue e biletrada, entende? Assim, então esse processo vai acontecer junto, porque ela vai aprender e construir essas habilidades ao mesmo tempo em que ela está adquirindo as duas línguas. É muito legal, assim, de acompanhar, para quem já viu esse processo de perto, né, de estar nesse processo de alfabetização com as crianças bilíngues, é muito legal de acompanhar, de verdade, é incrível, assim, de assistir. É verdade, é mesmo. É isso mesmo, e é muito legal mesmo observar isso nas crianças. E já que a gente está falando sobre isso, tem um artigo no nosso blog muito legal sobre alfabetização, vale muito a pena a leitura. É verdade, eu vou até colocar o link dos 2 artigos que foram mencionados aqui, para quem quiser acessar e quem tiver curiosidade de conhecer mais um pouquinho, pode conferir lá no nosso blog depois. E vamos falar um pouquinho agora sobre os educadores, né? De que maneira eles poderiam incentivar o uso do inglês para as crianças? Então, eu gosto de pensar que a gente faz convites às crianças, com todas as propostas pedagógicas que a gente tem. Então, seja com um projeto de artes, com uma leitura de histórias, ou um simples cantar de uma canção. Nós estamos convidando eles a interagir com aquele conteúdo e por meio dessa interação diária, acompanhada pelos profissionais da escola, o inglês começa a aparecer. A rotina, por exemplo, na educação infantil, ajuda muito. Quando a gente menos espera, algumas crianças bem pequenas já estão respondendo perguntas, fazendo as suas próprias perguntas durante as interações, todas feitas em inglês. Concordo total, Isa. E o incentivar, né, na verdade, proporcionar essa exposição, trazer situações que ampliem o repertório das crianças, trazer situações comunicativas. E vocês poderiam listar, meninas, de uma forma assim bem breve, os principais benefícios do inglês na educação infantil?
a questão da compreensão auditiva, o desenvolvimento da fala, com menos vícios na pronúncia, o respeito à diversidade linguística e das culturas, que começa desde cedo. Como nós precisamos nos fazer entender pelas crianças, nós usamos muitos tipos de linguagem, então a gente acaba abrindo o repertório da criança, e a criança também tem um acesso a um repertório cultural muito maior, de músicas, filme, arte. É muito bacana, né? E, bom, meninas, agora eu abro um espaço, né, para vocês deixarem uma mensagem final sobre a importância mesmo do inglês na educação infantil. Vou começar. Então, Isa, puxando um saco aqui da empresa, e trazer um trecho de um artigo da IU, que foi escrito pela Luciana. Ela já participou bastante aqui do podcast também, né? E ela escreveu numa lista de 5 fatos e curiosidades sobre bilíngue, acho que é esse o nome do artigo. Ela escreveu assim: falar outras línguas é conhecer outros mundos possíveis, é ter acesso a diferentes formas de ser e estar na nossa sociedade. É olhar para além de si, é como abrir uma janela de acesso a um universo de múltiplos discursos, de múltiplas possibilidades e de muitas oportunidades. É ter acesso a uma maior diversidade de informações e de fontes de pesquisa, acesso a exercer a sua cidadania, acesso ao outro, a entender como esse outro pensa, como ele se comunica, permitindo que eu possa me comunicar com ele e também me fazer compreender. Eu acho que isso resume bem, assim, tudo que a gente falou aqui hoje, né? É isso aí, Bia. Eu acho que o que você falou resume tudo. Foi dito uma coisa no webinar que teve semana passada, na outra semana, o webinar Educação Bilíngue e os Caminhos para uma Educação Transformadora. Se não me engano, foi a Val que falou isso, que antigamente a gente aprendia inglês e, a gente ouvia muito isso, né? Eu vou aprender inglês para me destacar, para eu me destacar dos outros, para eu ter um destaque. E hoje em dia a gente está aprendendo inglês, a gente está ensinando inglês para criar pontes entre as pessoas. Então, não é mais para separar as pessoas, quem são os bons que sabem inglês e quem são as pessoas que não sabem. Não, a gente está ensinando inglês para criar essas pontes, e eu acho isso incrível. Perfeita colocação de vocês duas, meninas. Realmente, a educação bilíngue, ela abre mesmo um mundo de possibilidades, né? A gente costuma falar muito sobre isso. E, meninas, é uma pena, a conversa já está se encerrando. Foi muito, muito gostoso falar com vocês sobre esse assunto. E, mais uma vez, eu agradeço pela participação de vocês. Obrigada a vocês, foi muito legal, assim. Quando precisar, é só chamar a gente aí para conversar. Obrigada, Isa, também pela troca. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Isa? Foi realmente muito legal. E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!